Olha só esse número. Nos Estados Unidos, mais de 90% das casas novas que são construídas hoje são feitas de madeira. Madeira mesmo, tipo tábua fininha pregada em estrutura. Aqui no Brasil, se você chegar para o pedreiro e pedir uma casa de madeira, ele vai te olhar torto e perguntar se você está brincando. A gente faz tudo de tijolo, bloco cerâmico, concreto, alvenaria, duas das maiores economias do hemisfério ocidental, construindo a coisa mais básica do mundo, a casa onde a gente vive, de jeitos completamente opostos. Por quê? E aí vem a resposta fácil, aquela que todo mundo dá no primeiro chute. Ah, é porque os Estados Unidos têm floresta sobrando, então usam madeira. Tá, essa resposta tem um pedaço de verdade dentro. Mas pensa comigo um segundo. O Brasil também tem floresta sobrando. A Amazônia inteira está aí. Mata Atlântica, Cerrado, pinos plantado no sul. Se fosse só questão de árvore disponível por perto, a gente também estava levantando casa de madeira no ritmo deles. Então tem alguma coisa bem mais profunda acontecendo aqui, e não é só geografia. O que está realmente em jogo é o que dá para chamar de fator da abundância. E isso não é só ter o material por perto. É o material ter ficado barato, acessível e culturalmente óbvio no momento histórico específico, e a partir dali, todo o resto do sistema, o jeito de construir, quem constrói, o que o banco financia, o que o comprador espera de uma casa, ter se moldado em volta daquela primeira escolha. Esse é o conceito que carrega o resto do vídeo. E essa primeira escolha tem consequência pesada. Sabe quanto tempo uma casa americana de madeira é projetada para durar, em média? Uns 50 anos. 50. Depois disso, ela já está pedindo reforma grande ou demolição. Uma casa europeia de tijolo ou uma casa brasileira de alvenaria bem feita está ali firme depois de 200 anos. 4 vezes mais. Isso não é detalhe técnico, é diferença de geração. A casa que o bisavô de um americano construiu, em geral, já não existe mais. A casa que o seu bisavô construiu no interior de Minas provavelmente ainda está lá com alguém morando dentro. Para entender por que isso travou desse jeito nos dois lados, tem que voltar lá atrás no tempo. Os Estados Unidos foram um país que cresceu explodindo para o oeste num ritmo absurdo no século XIX. Tinha que erguer cidade inteira em poucos meses, e o que tinha à mão era floresta nativa imensa, do tipo que a gente nem consegue imaginar direito. Madeira virou o material mais barato, mais rápido e mais lógico para um país que precisava materializar casa nova em escala industrial, antes mesmo do tijolo conseguir chegar de trem. Agora o Brasil teve uma história totalmente diferente. A gente herdou um jeito de construir que veio de Portugal, que veio do Mediterrâneo, que veio de um mundo onde pedra, taipa e depois tijolo eram um padrão de casa de verdade há séculos. Mesmo quando o Brasil também começou a crescer rápido, no século XX, a referência cultural já estava cravada. Casa séria é casa de parede grossa. Casa de madeira aqui virou sinônimo de barraco, de puxadinho ou, no máximo, de casa de praia. Nos Estados Unidos, casa de madeira virou sinônimo de mansão de classe média com garagem dupla. Mesmo material, status invertido. E aí o sistema todo se organizou em cima dessa primeira decisão. Nos Estados Unidos, gerações inteiras de carpinteiros aprenderam a levantar parede de madeira no ritmo de fábrica. Existe uma cadeia gigantesca de serrarias, fábricas de chapa, lojas enormes tipo Home Depot, que só faz sentido para alimentar esse jeito de construir. As normas técnicas, os cursos profissionalizantes, os manuais, tudo gira em volta da estrutura de madeira. No Brasil, foi exatamente o caminho oposto. A gente formou pedreiro, mestre de obras, encarregado de alvenaria. As escolas técnicas ensinam a assentar tijolo, fazer contrapiso, levantar parede de bloco, bater laje. Quando o profissional aprende a construir aqui, ele aprende esse jeito, e o jeito do filho dele e do aprendiz dele vai ser o mesmo. É geração reforçando geração no mesmo trilho. E olha, faz sentido econômico nos dois lados, se a gente olhar para a transação isolada. Lá nos Estados Unidos, uma equipe de 4 caras bem treinados consegue subir a estrutura inteira de uma casa em 2 semanas. 2 semanas, do nada, a casa em pé. Aqui no Brasil, a mesma casa em alvenaria leva meses tranquilamente. Para o americano, comprando casa nova com financiamento de 30 anos, o que importa é fechar negócio e mudar logo. Madeira entrega isso. No Brasil, a equação é diferente. A mão de obra do pedreiro é relativamente acessível. O tijolo é barato e fácil de achar, e a expectativa do comprador é que a casa seja praticamente eterna.
Você não compra casa para vender daqui a 7 anos, como muito americano faz. Você compra para morar a vida toda, talvez para deixar para os filhos. Cada lado otimizou para uma lógica diferente, e cada lógica fecha a conta dentro do próprio contexto. E é aqui que cai a ficha do vídeo. Cada uma dessas escolhas se auto-reforça, sozinha. Como nos Estados Unidos todo mundo constrói de madeira, fica ainda mais barato construir de madeira, porque o material é produzido em escala industrial, a mão de obra é especializada nisso, e até o seguro da casa é calibrado para isso. Quem tenta fugir do padrão paga caro. E como no Brasil todo mundo constrói de alvenaria, fica ainda mais barato construir de alvenaria. O pedreiro está ali na esquina, o tijolo está no depósito do bairro, o engenheiro sabe calcular aquele tipo de estrutura de olho fechado. O ciclo se fecha sozinho. Não é só uma escolha cultural bonitinha, é uma escolha que se alimenta toda vez que alguém vai construir. Para deixar a coisa ainda mais grudada, tem a parte do banco, do seguro e da prefeitura. Tenta financiar nos Estados Unidos uma casa toda de tijolo maciço. O banco vai estranhar, o avaliador não vai ter referência clara de preço para dar e o seguro não vai ter tabela pronta. Agora tenta financiar no Brasil uma casa de madeira pelo Minha Casa Minha Vida ou por qualquer banco grande. Boa sorte com a papelada. O sistema financeiro de cada país aprendeu a precificar um tipo de casa e travou ali dentro. Quem quiser fazer diferente, faz, mas paga o preço de estar fora do padrão que o sistema entende. E aí entra a conta que ninguém gosta muito de falar. A casa de madeira americana paga um preço escondido todo ano, e não é pouco. Quando passa furacão no sul dos Estados Unidos, quando passa tornado no centro do país, quando pega fogo grande na costa oeste, quem cai primeiro, sempre, é a casa de madeira. Bairro inteiro vira pó. Aí tem que reconstruir tudo, e o seguro paga, e o ciclo recomeça do zero. É uma economia que aceita perder a casa de tempos em tempos como custo embutido no modelo. No Brasil, a gente reclama de um monte de coisa na construção. Atraso de obra, infiltração no banheiro, mestre de obra sumindo no meio do serviço, mas casa caindo por causa de vento forte não está na nossa lista de preocupações diárias. A parede de alvenaria aguenta sem reclamar o que o nosso clima joga em cima. E tem a parte do conforto térmico, que o pessoal técnico chama de massa térmica. A parede grossa de tijolo segura o calor do dia e devolve devagar à noite, o que para grande parte do território brasileiro é exatamente o que a gente quer. Casa de madeira fina esquenta na hora e gela na hora. Boa para economizar material, péssima para viver dentro num verão de quase 40 graus. Pensa em duas famílias atravessando o tempo. A família americana, em 3 gerações, morou em 3 casas diferentes. Não porque mudou de estado, mas porque a casa do avô já foi demolida, a casa do pai precisa de reforma estrutural grande e a casa nova já está com prazo de validade marcado na planta. A família brasileira, em 3 gerações, pode estar morando na mesma casa que o avô levantou na década de 50, com algumas reformas no meio do caminho, mas com a mesma parede de tijolo segurando tudo. Não é melhor nem pior em valor absoluto, é outro contrato com o tempo. Tem exceção, claro. Cresce nos Estados Unidos um interesse por construção mais durável, e tem regiões inteiras de lá, tipo o Nordeste do país, que sempre usaram mais tijolo. E no Brasil tem o Sul, onde casa de madeira de lei é tradição forte e bem feita, e está crescendo bastante o uso de wood frame e steel frame para acelerar a entrega de obra. Mas o padrão geral dos dois países continua firme. Lá é madeira, aqui é tijolo. E é engraçado parar para pensar que, lá no século XIX, com a floresta americana enorme e o ritmo de expansão a mil, foi tomada uma decisão prática que ninguém imaginava que ia atravessar 2 séculos, e que aqui, com a herança portuguesa de parede grossa carregada nas costas, foi tomada outra decisão também prática, no mesmo período, que também atravessou 2 séculos sem mudar. 2 países, 2 escolhas iniciais, 2 caminhos que nunca mais se cruzaram. E você aí, se pudesse escolher, prefere casa que sobe em 2 semanas ou casa que o seu neto ainda vai morar? Conta nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa o like que ajuda demais o canal.